Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na penúltima lição desse trimestre da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. Quero agradecer a todos os amigos que participaram com a gente e vamos juntos encerrar esse trimestre. Hoje, na lição de número 12, iremos continuar a nossa série de estudos sobre a vida de José. Então, você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 12 da nossa revista Betel Dominical. Vamos lá. O custo pessoal de viver os planos de Deus. Meus irmãos, aqui no tópico, no título da nossa lição, o custo pessoal. Eu não sei se essa palavra custo, ela se encaixa nesse título, se encaixa nesse assunto que nós iremos explanar aqui em poucas palavras. O custo pessoal de viver os planos de Deus. Se nós formos falar sobre custo, o custo ele tem uma variável. O custo ele pode gerar uma depreciação, quanto ele pode gerar uma valorização. E não há um custo para nós servirmos a Deus. Quando se trata de custo, se trata de algo que nós temos que pagar. E é muito variável. Servir os propósitos de Deus e cumprir os planos de Deus na nossa vida não gera um custo para nós, não gera uma depreciação, não é necessário nós pagarmos para isso. Mesmo porque os princípios que Jesus nos oferece, que Jesus nos ensina, é para nós termos uma boa vida, é para nós sermos abençoados. Não é necessário você pagar para servir a Cristo. Não é necessário aquilo que Jesus pede para nos privarmos, para nós negar, para nós deixar, é o pecado. É aquilo que nos afasta dele. Então, não há um custo. Nós não temos que pagar. Aquilo que nós temos que deixar, que negar, é a nossa própria vontade. Em que, em alguns momentos, a nossa vontade, a tendência do coração humano, a tendência é nos levar para o mal. É fazer aquilo que é errado. Todo ser humano, a tendência dele é ir para as práticas do mal, do que é pecado, do que é errado. Então, não é correto dizer que o nosso custo é ir praticar o bem, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, não há um custo para viver o plano de Deus, não há um custo pessoal, porque não é um sofrimento para nós servir a Deus. Tudo que Jesus nos ensina é para nos aproximarmos de Deus. Se de repente você está servindo a Deus em alguma instituição, a qual servir a Deus está te gerando um custo, meu irmão, isso está errado. Não é o que a Bíblia nos ensina. Não há um custo para você servir a Deus, para você seguir os planos de Deus. Tudo que a Bíblia nos ensina, os princípios, nós vamos até para a palavra de Deus, o jugo é suave e o fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Se servir a Deus está sendo um fardo pesado, talvez a maneira a qual você está servindo não está sendo a maneira correta. Porque servir a Deus, meu irmão, tem que ser leve.
Jesus veio, o jugo era aquilo que se colocava, Jesus usou essa terminologia para poder explicar a algumas pessoas. Então ele usou aquilo que era comum na época. Muitas das parábolas do Senhor Jesus, dos ensinamentos do Senhor Jesus, ele falava e ensinava com a situação que era comum na época. Hoje, quando nós falamos de jugo, na nossa cultura, no momento em que nós estamos inseridos na sociedade, o momento da nossa sociedade, não é uma palavra comum de se usar. O jugo é aquilo que se colocava no lombo dos animais, para direcionar os animais, principalmente quando ia lavrar a terra, numa colheita. Então o jugo era aquilo que se colocava em cima do animal, aquela madeira. Quando ligava dois animais, então o jugo ligava os dois animais para eles andarem na mesma direção. Na nossa cultura, aqui no momento em que nós vivemos, essa palavra não faz parte do nosso cotidiano. Talvez hoje, se Jesus fosse ensinar nos dias de hoje para a nossa sociedade, ele usaria outro exemplo. Então, quando ele diz que o jugo é suave, ou seja, a maneira de conduzir é suave e o fardo é leve, aquilo que está nas costas é leve, Jesus está mostrando que há uma maneira de servi-lo que é leve e suave. Jesus veio para nos trazer paz. O propósito do reino que ele ensina, meus irmãos, não é para ser pesado, não é para ser difícil. A caminhada com Cristo é leve. O que Jesus nos ensina para nós entrarmos no reino é viver o reino de Deus é para nos trazer um modo leve de vida. O que gera o peso, o fardo é o pecado. E é isso que ele nos ensina a deixar, as práticas do mal. Vamos continuar aqui. Texto áureo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Esse é um salmo de Davi. E muitas são as aflições do justo. Quando nós falamos de aflições, nós sempre ouvimos que a aflição está nos moldando. Jesus permite que nós passemos por uma prova porque ele está lapidando, ele está moldando. Meu irmão, isso de fato é muito bonito na teoria. Agora, quando nós vamos para a prática, meu irmão, o negócio fica complicado. E existem muitas aflições que não é Deus que coloca em nós para moldar. Ele pode permitir que nós entremos em algumas dificuldades com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés. E aquilo que ele sabe que não irá, eu vou usar esse termo até um pouco pesado, mas aquilo que ele sabe que não irá te destruir, no mínimo irá te ensinar, para que você não entre novamente. Então, meu irmão, se Deus permitiu você passar por alguns erros, e eu volto a dizer, não são aflições que Ele coloca na nossa vida, mas Ele permite nós passarmos, porque essas aflições irá trazer algum ensinamento, irá produzir algo. Então entenda que não é Deus que coloca, essa ideologia que Deus coloca a aflição. Deus vem com jugo, Jesus vem e faz você sofrer e você tem que sofrer. Meu irmão, isso não é o que a Bíblia nos ensina. Ele permite nós passarmos por aflições. A aflição que ele vê que pode te destruir, ele nem permite. Ele já vem com um livramento antes. Ou seja, aquilo que ele permite você passar pode te fazer gerar algum sofrimento, irá gerar dor, porque é uma aflição. Mas junto com a aflição vem a porta de escape, porque o intuito é o aprendizado. E se você entrou com as suas próprias pernas, meu irmão, se você entrou nessa aflição por imaturidade, por falta de conhecimento, meu irmão, aprenda. E não erre de novo na mesma situação que você errou. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Aprenda com essa situação. Verdade aplicada. Nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento.
A confiança no Senhor não pode ser abalada mediante o momento em que você está vivendo. Independente da situação, independente do seu momento, não perca a confiança no Senhor. Se você estiver vivendo um momento bom, confie. Se você estiver vivendo um momento ruim, confie. Se o seu barco está balançando porque a tempestade está densa e as águas estão invadindo o seu barco, meu irmão, confie. E se de repente você está navegando em águas tranquilas, a qual a maré está boa, não tem nem uma brisa, está tranquilinho o seu barco, meu irmão, confie. Independente da sua situação, não perca a confiança no Senhor Jesus, pois o Deus que nós servimos é o Deus da maré mansa, também é o Deus das altas tempestades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico número 1. Circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. Mas que circunstâncias adversas? Circunstâncias para nós. A circunstância nunca é adversa para o Senhor Jesus. Por quê? Deus é onisciente. Lembra dos atributos do nosso Senhor? Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Não existe situações que pegam o nosso Senhor Jesus de surpresa. Não existe plano B para Deus. O nosso Deus só existe o plano A. E se nós sairmos do plano A, da trajetória, se as circunstâncias para nós adversas tentam impedir nós de trilharmos nos caminhos do Senhor, Deus, ele faz um adendo. Ele cria uma outra circunstância, não porque Deus irá criar um plano B, mas para você voltar para o plano A que ele já traçou, que ele já trilhou para a sua vida. Guarde isso. O maior adversário, um dos grandes adversários da nossa vida somos nós mesmos. Às vezes eu não vou falar usurpamos, mas nós impedimos o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes nós tornamos as coisas mais difíceis. Às vezes o grande culpado de sabotar o plano de Deus na nossa vida somos nós mesmos. É incrível dizer isso. Mas às vezes é a gente que distancia, que sai do plano A e sai fora do que Deus traçou para a nossa vida. E aí o nosso Senhor Jesus vem na sua infinita misericórdia e cria um adendo e faz a gente voltar novamente para o plano. As circunstâncias adversas nunca são para Deus, nunca são para o nosso Senhor Jesus, mas sempre são para nós. A Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que nele confiam e esperam. Romanos 8:28. Meu irmão, guarde isso. Deus, ele faz com que a maldição se transforme em bênção. Se de repente, por algum acaso, alguma circunstância, você saiu dos planos e dos propósitos, Deus é poderoso para transformar em bênção essa situação. Não se preocupe com maldição, não se preocupe com palavras lançadas, não se preocupe, meu irmão, com coisas mandadas, não se preocupa com isso não. Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Não são as condicionantes favoráveis que determinam o nosso sucesso nas coisas. Isso é um pensamento circular. É Deus quem determina as condições das coisas, por mais difíceis que sejam a realidade presente. Irmão, o que determina o sucesso nas coisas não são as condições favoráveis, mas o nosso relacionamento com Deus. Não se preocupe muito com a condição, não.
Se preocupe em manter um relacionamento saudável com aquele que realiza, com aquele que controla as condições. Mantenha o seu relacionamento saudável com o Senhor Jesus e deixe que Ele irá mover as condições ao seu favor. Tópico número 2. A fé provada pelas circunstâncias da vida. José foge porque conhece, porque se conhece. Gênesis 39, 11 e 12. Este tipo de fuga é a atitude mais corajosa que podemos ter. Essa passagem está falando do momento em que José foge da mulher de Potifar. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, tenta agarrá-lo, e ele, vendo aquela situação e conhecendo a si mesmo, ele não tenta resistir à oportunidade, mas ele já foge dela. Meu irmão, forte é o homem ou a mulher que conhece a sua fragilidade. Quando você conhece, meu irmão, qual é a sua fraqueza, você se torna forte diante dela, porque você pode fugir. Se você sabe, meu irmão, que a sua fraqueza é em uma determinada área, não fica medindo a sua força diante dessa fraqueza, não. Sabe por quê? Você não vai aguentar. Você vai cair. Isso é o seu ponto fraco, é a sua criptonita. Meu irmão, não seja como Sansão, não. Não fica brincando com o perigo. Não queira medir até onde você aguenta. Se você é sábio o suficiente para se conhecer e tem ciência da sua fragilidade, da sua fraqueza, hora que surgir a oportunidade, meu irmão, foge, corre, fuja, porque nisso você demonstrará a sua força. Tópico número 3, semeadura e colheita. É importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Em tudo, precisamos confiar e esperar no Senhor. Pedir a graça ao Espírito Santo para compreender o período da colheita. E meus irmãos, geralmente quando a gente fala de semeadura e de colheita, nós levamos sempre para o lado pejorativo, para o lado que é o fruto do seu pecado, é aquilo que você cometeu. Ei, meu irmão, cuidado com a colheita. Cuidado com a colheita, cuidado com aquilo que você faz, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. E nós levamos sempre para o lado negativo, mas hoje eu quero trazer para o lado positivo. Quero dizer que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, o nosso Pai, que há uma colheita para os bens que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, não só no reino, mas para as pessoas, para a nossa família, todas as vezes que nós fugimos da aparência do mal, todos os nãos que nós dizemos para os pratos e as ofertas que chegam na nossa vida, há uma recompensa. Mas nem sempre a recompensa, a colheita vem no momento que nós esperamos. Meu irmão, talvez hoje você está colhendo uma oferta que você plantou, uma semente que você plantou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Talvez hoje você está colhendo na vida dos seus filhos as atitudes que você teve com o seu pai, com a sua mãe, com os seus pais. Talvez você está colhendo hoje no seu ministério aquilo que você plantou no ministério de uma outra pessoa há 20 anos atrás. Então, peça a Deus discernimento para você compreender que o momento da colheita nem sempre chega na hora que nós imaginamos. Mas nós termos a confiança no Espírito Santo de Deus, a confiança no nosso Pai, a confiança no Senhor Jesus, em que Ele sabe o melhor momento de nós colhermos
o fruto do nosso plantio. Uma coisa é certa: o fruto uma hora vai chegar. A colheita uma hora irá chegar. E a colheita boa, meu irmão. Não vamos falar de coisa ruim, não. Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Aquilo que foi feito no período da ignorância, meu irmão, Deus não se lembra. E dos pecados, dos erros que nós cometemos, e todos nós cometemos eles, se houver realmente um arrependimento, se você confessar, irmão, tenha um relacionamento a qual você se abra, se rasga ao Senhor Jesus e não esconda nada. Confesse ao Senhor Jesus seus pecados, meus irmãos. Fale ao Senhor Jesus aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você tem vontade de fazer. Mas tenha um relacionamento aberto com Deus, íntimo com o Pai. Que o Espírito Santo te mostrará o momento certo de você colher os frutos. Seja sincero com Deus. Se abra. Converse, se relaciona sem nenhum véu. Se relacione com Deus sem nenhuma capa. Chegue literalmente, meu irmão, despojado de qualquer situação, qualquer atitude, qualquer coisa que possa impedir você de ser sincero. Com o Senhor Jesus você pode ser sincero. E com o seu Pai, além de você ser sincero, você pode ser íntimo em confiar os seus segredos. Conclusão, temos aprendido que a fé, confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não dependem das circunstâncias, que cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrando que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Mantenha um relacionamento saudável e íntimo com o nosso Pai. E até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.